percentual, 4,5% de queda desde julho de 2018. Então, isso deixou uma marca realmente no preço da soja, tanto nos portos quanto no exterior. Então, um dia hoje de ressaca, o mercado ficou bem apreensivo. O que vai acontecer hoje? Soja vai subir, dólar vai recuperar. No café, houve relatos de queda acima de R$ 100 por saca de café. Então, vamos torcer para que, pelo menos para quem tenha o produto disponível para vender, tenha sorte ele de ter uma recuperação e consiga fazer a sua comercialização com um precinho um pouco melhor. Porque se a tendência continuar, o barulho foi realmente feio. Essa queda do dado ele colocou na conta, veio o dólar aqui a R$ 5,16, mais um tasquinho aqui no after, 0,04, mas ele fechou em 5,17. O mercado colocou na conta dos resultados das eleições aqui no Brasil, principalmente porque tanto a Câmara quanto o Senado ficaram com um voto mais conservador, mais voltado para a direita, centro-direita. Isso acaba colocando uma dificuldade se eventualmente o presidente que ganhar lá quiser reverter projetos que já foram colocados aqui, como isenção de impostos. Esse tipo de situação fica muito difícil pela visão mais à direita aí das duas casas legislativas aqui no Brasil. Então isso acabou animando o mercado e pelo menos os analistas que trabalham com câmbio, as casas que são especialistas em câmbio, colocaram nessa conta a derrocada do dólar. Não foi só isso. Você vê que ele está hoje a 111 pontos, ele está estendendo a queda de ontem. Ontem o DXY também caiu um pouquinho, então ele que chegou a atingir máximas lá de 114,78 pontos, então ele já veio ali 1, 2, 3, 4, 5, hoje é a quinta sessão consecutiva de queda. O que o mercado, eu acredito que o mercado está olhando? Ele já sabe que vai ter a alta de juros nos Estados Unidos nas próximas 2 reuniões, ou pelo menos ele acredita que vai ter. Isso já está no preço, como a gente sabe muito bem, o mercado tenta antecipar os movimentos independente que mercado seja esse. Então, agora o mercado já colocou no preço, por exemplo, essas altas de juros. Mas o que o mercado quer ver? Ele quer ver o resultado dessas altas de juros. Ele quer ver a inflação reduzindo, ele quer ver alguma coisa acontecendo. Por enquanto, a inflação continua em alto, o desemprego nos Estados Unidos está ainda com pleno emprego, então a gente deve começar a ter uma melhora dos ânimos, ou pelo mercado, dentro dessa expectativa de ciclo alto de juros, quando a gente começar a ver PMI sendo reduzido, a inflação sendo reduzida. Isso vai causar desemprego nos Estados Unidos, o próprio Fed já relatou sobre isso dali. Então, por enquanto, o mercado já está precificado com alta de juros e agora ele aguarda os efeitos dessa alta de juros. Então, nós temos o dólar trabalhando hoje aqui a 111 pontos. Se a nossa taxa de câmbio não voltar, não fizer uma correção técnica, ele deve acompanhar o DX aqui, ele deve continuar caindo um pouquinho. O cenário, macro, o cenário internacional, continua extremamente conturbado. Cada vez vem mais notícias, principalmente da Europa, que a situação lá realmente é muito, muito complicada. A crise de energia é a pauta, nós sabemos da crise de energia por lá, só que aqui esse é um estudo que nós vamos levar para os assinantes do Commodities em Foco daqui a pouquinho, só vou antecipar para vocês. Com relação ao gás, principalmente, isso afeta para nós no agronegócio com relação aos fertilizantes, você vê que os estoques de gás, eles estão quase cheios, 89,3%. Então, a maior parte dos principais países está com os estoques de gás bem elevados, 97, 92, 91, 92. São poucos países que estão ainda com algum déficit ainda ou precisam trabalhar, como a Látvia, por exemplo, e a Hungria, que são os países que estão com esses estoques mais baixos. Mas você vê que a Espanha também está com 90%, Portugal 100%, porque eles recebem esse gás ali do norte da África, então acaba ficando um pouquinho menos preocupante a situação.
E é o que nós temos comentado nos estudos nossos. O problema é que você tem o abastecimento agora acontecendo, enchendo esses estoques agora, então a demanda ela vai atingir o seu pico entre novembro e dezembro. Mas o consumo ele acontece depois. Então, no caso do gás, principalmente, você tem uma demanda e depois você tem um consumo que é durante o inverno, janeiro, fevereiro e março. E ali, abril, ele atinge o fundo sazonal e aí ele volta a trabalhar com alta ali, subindo devagarzinho. O que nós temos comentado para os assinantes do Commodities em Foco lá? O problema vai ser o depois, principalmente para o gás, como que será feito esse reabastecimento desses estoques. A Rússia, na última sexta-feira, proclamou a anexação daqueles 4 territórios ao leste da Ucrânia. O mercado não aceitou, foi fraude, não foi, a gente viu como que aconteceu, pessoal armado, pessoal mascarado, ali, sem apresentar documentos. Então o mercado, claro que não vai reconhecer, o Ocidente, como eles falam, não vai reconhecer essa anexação. Agora, como que vai ser a postura da Rússia com relação à defesa desse território? Porque para o Putin, isso já é a Rússia. Para o restante do mundo, isso já vai ser... ainda é a Ucrânia. Então, isso nós não sabemos. Além disso, nós temos outro ponto com relação a fertilizantes. Agora a gente já sabe de uma crise de fertilizantes, a gente já vê escassez, ou um sentimento de escassez no mercado. Felizmente, os preços caíram bastante nos últimos dias, a relação de troca melhorou bastante, mas não foi devido à melhora da oferta, foi uma queda na demanda. Todos os produtores no mundo inteiro estão preponderando quanto de aplicação que eles irão realizar. Então, daqui a pouquinho começa a apresentar já uma demanda para as safras de verão que serão plantadas no verão do hemisfério norte, tanto Estados Unidos quanto Europa. O plantio lá acontece no meio do ano, mas plantações, lavouras de inverno, como é o caso do trigo, já está acontecendo nos Estados Unidos, já estamos com 40% da área plantada. Europa também vai plantar, só que esse é um trigo que ele tem um período de hibernação, agora de outubro até aproximadamente início de março. Então depois você já tem que fazer a aplicação. Na Europa, nós vimos muitas indústrias de fertilizantes simplesmente encerrando as atividades devido ao custo de energia. O problema é que não foram só a indústria de fertilizantes. Muitas outras indústrias de bebidas tiveram dificuldades, hotéis tiveram dificuldades, outras indústrias que precisam de plásticos, todas essas que precisam de energia tiveram dificuldades e muito encerraram as atividades. Então, a preocupação agora com o inverno é clara, por causa do custo de energia que tem por lá, mas no agronegócio a preocupação continua para depois, como que ficará esse reabastecimento, se esses estoques realmente se esvaziarem por completo, da onde, quanto que eles vão pagar e como que eles vão conseguir trazer esse gás para fazer a produção dos seus insumos. Então, a preocupação não se restringe até o final do ano, mas ela vai perdurar durante todo o próximo ano, ou pelo menos enquanto o mercado reconhecer ou não reconhecer que tipo de sanção que ele vai colocar contra a Rússia nesta anexação. Então, o cenário macro, olhando lá para a Europa, continua extremamente complicado e não é algo que se resolve em dezembro, é algo que vai ser prolongado ali durante um bom período do próximo ano. A situação da China também é complicada. Eu mostrei para vocês ontem o PMI Caixin lá, que já está abaixo de 50 pontos. O mercado sabe o que isso significa. Essa semana a China está em feriado, no Golden Week, por lá, retoma as atividades no próximo ano, até os volumes de negociação de commodities agrícolas na Bolsa de Chicago, ele está um pouquinho mais lento. Indo já para as commodities, nós temos o petróleo aqui estendendo a alta. Ontem ele subiu bastante, o petróleo, ontem foi quase 3% de alta. Aqui nós vemos por esse candlezinho aqui, e a notícia é que amanhã tem o anúncio da decisão da OPEP com relação à produção. A expectativa do mercado é que aconteça uma redução entre 1 milhão e meio de barris por dia. A OPEP ela nunca entregou a produção que ela prometeu. Só em maio ela entregou a produção, mas ali na tampa. Então ela nunca entregou.
Em 1º de novembro de 2021, eu fiz um vídeo, tá, que está aqui no meu canal, quem quiser procurar lá, mostrando dados sobre a capacidade de produção da OPEP. E por que eu acreditava que eles não têm capacidade operacional e nem financeira para aumentar a produção de petróleo. E aqui eu não estou falando da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, da Rússia, não, mas de outros países que são importantes. O Irã sofre sanções, Venezuela sofre sanções, a Venezuela ainda está sucateada, mas outros países da África não têm a menor capacidade de aumentar a produção, seja por falta de dinheiro, seja por falta de estrutura de produção e transporte e armazenamento. Então, eu particularmente, nunca acreditei que a OPEP conseguisse aumentar a produção como eles falavam. E isso, não sei se foi coincidência ou não, eles nunca conseguiram entregar. E agora eles vão anunciar, provavelmente, uma redução grande na produção, porque eles veem que o mercado está equilibrado. Só que isso vai ter coincidência quando os Estados Unidos falou que vai parar de usar os seus estoques estratégicos. Então o preço veio até abaixo de $80 o barril lá nos Estados Unidos. O governo tinha anunciado que se ele batesse $80, eles começariam a recompor esses estoques estratégicos para se enquadrar dentro do regulamento da Agência Internacional de Energia. Depois eles disseram que não é bem assim a conversa, mas ele bateu abaixo de 80 e começou a subir novamente. Então a gente sabe que a demanda, ela se apresenta, ela caiu, mas ela se apresenta ainda. A China está retomando a atividade industrial justamente nesse momento, as refinarias voltaram a abrir, voltaram a processar petróleo. Ela colocou até uma cota acima das expectativas para a exportação de derivado do petróleo, porque a China também é um grande exportador de derivados de petróleo, e ela precisa fazer receita fiscal, até por isso que ela está desvalorizando a sua moeda, ela quer fomentar as exportações. Mas a demanda continua se apresentando e a oferta está bem apertada. Então, o balanço, ele ainda está com déficit, por isso que nós vemos a curva de futuros ainda invertida, ou seja, preços mais curtos mais altos que os preços mais longos, mas devido aos temores da recessão, os preços caíram. Agora há uma boa chance deles voltarem a subir, principalmente se a OPEP confirmar o corte dentro desse range de 1 milhão, 1,5 milhão de barris por dia. Vai que ela surpreenda o mercado, aí causaria mais um rally de preços muito forte. Também ela pode vir fazer a manutenção, anunciar a manutenção da sua produção, aí esses preços provavelmente devem realizar lucros. O fato é que hoje está subindo 0,6%, $84,13 o barril nos Estados Unidos. A alta do petróleo animou mercados como o óleo de soja, que fechou em alta ontem, hoje está estendendo essa alta, a alta que ele fez ontem, o óleo de soja aqui. Hoje estendendo essa alta, 0,87% a 63,89 centavos de dólar por libra-peso. Hoje saiu uma notícia vindo lá da Malásia, que impacta nos óleos vegetais, que é o país vai estender o benefício para as exportações, ou seja, não vai renovar, não vai voltar a colocar uma incidência de imposto de 20%. Então, ela vai continuar fomentando as exportações por causa dos estoques altos. Quem está se dando bem com isso é a Índia. O farelo de soja subindo também 0,42%, $407 a tonelada curta. Ontem ele também fechou em alta, interrompeu aí uma série de 7 sessões, 2 semanas de queda, subiu um pouquinho ontem, está subindo um pouquinho hoje, e o grão de soja também subindo 0,31%, vencimento novembro a $13,78 o bushel. Vencimento março, que é a entrada da safra brasileira, $13,95, 0,25% de alta. Ontem o USDA trouxe dados com relação à colheita, com relação à qualidade de lavoura. Então, indo para a colheita, o departamento apontou que 22% da área já foi colhida. Então, era 8% na semana anterior, tivemos uma semana de clima seco,
lá nos Estados Unidos, o que favoreceu os trabalhos de campo. Chegamos a 22% da área colhida. Ano passado eram 34%. Ano passado estava um pouquinho mais avançado. E a média dos últimos 5 anos é 25%. Então, é um pouquinho abaixo da média dos últimos anos e bem abaixo do ano passado. Com relação à qualidade de lavouras, foi feita uma manutenção na qualidades boas e excelentes. Então, continua aqui em 55%, então você vê 0-0. O que teve uma piorada, uma leve piorada, foi nas condições ruins e muito ruins. Esse aumentou um ponto percentual aqui, ó, um ponto percentual aumentou e ela saiu desta conta aqui de boas. Então, a gente vê no gráfico aqui um ponto percentual de alta. Então, colheita agora entra num ritmo bom. A gente já vê que essa semana também vai ter um clima mais seco lá nos Estados Unidos. Então, os trabalhos devem continuar acelerados e condições da lavouras estáveis. O mercado ainda está sofrendo impacto daquele relatório de sexta-feira. O USDA revisou tanto a produção do ano passado, melhorou a produtividade, algo que raramente ela faz. Então, aumentou em quase 1 milhão de toneladas a safra 21-22. Isso aumentou os estoques de passagem para essa temporada e o mercado reagiu realmente com os preços na sexta-feira derretendo. Ontem foi um dia de recuperação, teve uma alta de 0,68% e hoje ela está estendendo essa correção aqui a $13,78 bushel, mas difícil recuperar isso daqui. Particularmente, eu acho que essa aqui vai ser a tônica agora, vai ser um range de preços que ela vai trabalhar aí, 13,80, 14, talvez um pouquinho menos, por enquanto, a depender, claro, do clima e do ritmo da colheita por lá. Esse fato, ele simplesmente derrubou as cotações nos portos aqui do Brasil. Então, deixa eu achar uma planilha aqui com relação aos prêmios, só para nós dar uma olhadinha como que estão os prêmios de exportação. Você vê aqui os prêmios, os prêmios na soja, para esse ano, eles continuam altos ainda. Você vê 200 pontos na compra para embarque em novembro, 200 pontos para em outubro, mas outubro já quase não acontece negócio aqui no Brasil, mas para dezembro já começa a cair devido à sazonalidade do prêmio. 115 pontos para dezembro, março nós já temos 43, abril 39. Esses são os prêmios de exportação. Então, trazendo-te também o câmbio, como o câmbio fechou ontem, nós vemos que o spot a 5,17 e 11 foi o fechamento. O próximo mês, 5,20, 5,23, 5,27, para 5 meses, que seria a entrada da safra, R$ 5,33. Então, trazendo aquela planilha de formação de preços para a nossa tela, deixa eu ampliar aqui, ó. Essa planilha de formação de preços, se nós pegarmos a entrada de março de 2023 a 13, vamos pegar o spot agora, 13,79, melhor, isso daqui não vai funcionar, o spot mesmo, 13,79. Pontuação nós vimos que está em 200. O dólar spot fechou em 5,17. Aqui nós temos uma saca no porto hoje a 179. Hoje a 179. Ontem estava a 177. Então, uma alta aqui acabou influenciando no preço. Para o interior, onde tem um frete, por exemplo, de R$400, estamos pegando lá o Mato Grosso, uma saca de soja a R$153. Agora vamos para o próximo ano. Pegamos do março, R$13,95, pegando aquele prêmio de exportação de 39 para abril, já que você vai entregar em março, você vai usar o prêmio do próximo mês, se for a partir do dia 15, se for antes, você pega... Opa, o que eu fiz aqui agora? Se for antes, você pega esse prêmio aqui de 43, você pega 39, então vamos entregar até o dia 15. Opa, vamos colocar aqui até o dia 15, 43 acima. E o dólar futuro, que nós vemos ali, a R$5,33. Então, tem uma saca de soja lá no interior a 168. Opa, desculpa, minto. A 142 no frete de
R$ 400. Se nós pegamos o norte do Mato Grosso, que está com aquele frete maravilhoso de R$ 500, 136 a saca da soja. 136 hoje. Ontem eu fiz um Reels, chegaram até a falar que eu estava errado lá, mas vamos supor que tudo dê certo e acabe caindo essa taxa de câmbio. Vamos chutar o pau da barraca e meter 4,50 nessa taxa de câmbio. Opa, 110. 110. A chance de Chicago subir? Essa taxa, essa cotação de Chicago poderia chegar a 17? Improvável com o tamanho da oferta que nós temos no mercado hoje. Improvável que ela chegue lá. Mas vamos colocar que ela volte para 15. 120. Então a pergunta é, dentro do gerenciamento de risco, você estaria preparado para um dólar de 4,50? Não estou falando e longe disso que o dólar vai para 4,50. Eu estou colocando um risco no mercado para você saber. Você estaria preparado para um dólar de 4,50? Vamos ver se ele ficar a R$5. No final, a gente já teria, a 1.500, a gente já teria uma saca na origem a 137. Vamos melhorar esse frete aqui, já que o diesel, vamos colocar 400, já que o diesel caiu também, a gente pode ter uma reação no frete, e vamos colocar dentro de uma realidade um pouquinho melhor, essa saca de soja, 132. 132. Então, a pergunta é, você está preparado para esse tipo de risco? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Então, realmente o mercado derreteu e gerenciamento de risco é tudo. Eu lembro que eu fiz um vídeo em fevereiro desse ano falando desta possibilidade. O milho está com um cenário para ficar ruim, tinha que melhorar bastante. $6,80 o bushel hoje, 0,7% de queda. O mercado está operando misto, na abertura do mercado caiu um pouquinho, voltou a subir, agora está no 0 a 0, então a gente vê até candles muito pequenininhos aqui desde o dia 26 do mês passado. Então o mercado bastante definido, pouco volume. Ontem saíram dados de exportações, de inspeções para exportação no milho. O dado ele veio acima das expectativas do que o mercado esperava, veio levemente acima do que o mercado esperava. Deixa eu abrir o nosso aplicativo aqui do Relatórios Agro, para quem é assinante está recebendo isso em primeira mão. Então, até ontem eu coloquei um alerta aqui no nosso relatório estratégico para o produtor. Se você é assinante, dá uma olhada com atenção nisso aqui, que tem uma recomendação ali que pode ser boa. As inspeções, elas ficaram em 661 mil toneladas, o mercado esperava 550 mil. Então, apesar de vir acima da expectativa, sazonalmente está baixo ainda. Está bem baixo. A soja, a situação foi bem parecida. A soja, bem baixo ainda a demanda por soja, o número da soja, 575 mil toneladas. Parte disso, voltando para a soja rapidamente, é isso daqui, Desde o dia 5 de setembro, a Argentina exportou mais de 9 milhões de toneladas. Acabou roubando realmente o programa norte-americano. Mas falando do milho, a demanda de milho nos Estados Unidos ela ainda está fraca. O mercado não está comprando milho nos Estados Unidos. Até porque a Ucrânia continua exportando, está mais barato por lá, e o Brasil também tem acelerado nas exportações. Considerando o que já foi embarcado e o line-up para o mês de outubro agora, já são mais de 27 milhões de toneladas. Agora a gente vai perder um ritmo normal, safra americana chegando, o prêmio por lá deve cair bastante, então agora a gente perde o ritmo de exportações. Mas só para o mês de abril já tem 3 milhões e meio de toneladas no mês de abril. Para o mês de outubro agora já são 3 milhões e meio de toneladas em line-up para exportação. Perde um pouquinho o ritmo e nós vamos até janeiro. Agora, mesmo que a gente embarque 3 milhões de toneladas por mês, a gente teria mais 12. Somando aos 27, a gente vai para 39 milhões de toneladas. É esse volume que está indo para o exterior que tem sustentado os preços na B3. Mas, R$ 87,00 o fechamento ontem. R$ 87,58 o fechamento ontem. Então, aquela pressão que nós conversávamos que poderia acontecer, que o produtor precisaria vender para honrar os compromissos nesse início, aliado à forte taxa de câmbio, o milho B3 fechou a R$ 87,00.
reais. Eu vi que o Luiz perguntou para o milho. Aqui, o cálculo é a mesma situação. Então, no milho, nós temos aqui, vamos pegar o dezembro, 6,80 o bushel, 680 centavos de dólar por bushel. O prêmio do milho aqui no Brasil para exportação, para embarque agora em novembro, a 58 pontos. 58 pontos. E o dólar spot, mas o dólar spot também está muito curtinho para a gente usar. Vamos pegar um mês à frente, R$ 5,20. R$ 5,20. Então, ó, no Porto, a gente teria R$ 90 a saca em Paranaguá, que é o que está pagando, 87, 88, 89, 90 reais. Então, esse é o pagamento de ontem aqui nos portos, até porque o milho estava um preço um pouquinho diferente. Se nós pegarmos o próximo ano, só que daí vai dar errado, porque eu tenho que pegar B3. Então, eu tenho que pegar o valor da B3, por exemplo, para março, R$ 95 e tirar o frete até a tua região, porque nós não somos exportadores no primeiro semestre. Então, o milho reagindo, hoje operando de maneira mista. O café caiu bastante ontem, mais um dia de queda ontem, 3 dias de queda. Estoques na ICI, 417 mil sacas, mais um dia de queda de 8 mil sacas só ontem. A oferta permanece apertada ainda, mas o que o mercado olha? Olha as chuvas benéficas, olha, e aqui tem um ponto que é muito importante. Desculpa, só deixa eu mostrar um negócio para vocês que eu esqueci de mostrar anteriormente. O plantio do milho, lá as condições da lavouras permaneceram estáveis, tanto as ruins quanto as boas e excelentes, e a colheita chegou a 22%, a 20%, aqui ó. 20% contra 29% do ano passado e 22% de média dos últimos 5 anos. Então, basicamente, recuperou aquele atraso. Falando no café, o café tem um negócio que a oferta está apertada? Tá. Muito apertada. Qual que é a sazonalidade? Pelo lado da oferta. Então, quem é assinante do Commodities em Foco, me desculpe, mas eu tenho que fazer propaganda, sabe o que significa quando a sazonalidade está pelo lado da oferta. Então, o preço não consegue subir. Ontem rompeu o suporte de 220, hoje está fazendo uma recuperação da queda de ontem, 1,27 nesse momento, a 218,50. Para fecharmos, o açúcar, queda para o açúcar, 0,11%, desculpa, 0,06% de queda, 16,74, vencimento outubro já foi, 16,74 o açúcar. E aqui, por incrível que possa parecer, teve influência da eleição. Se vocês tiverem ideia, amanhã eu trago para vocês. Hoje, por causa do tempo, vocês vão ficar na curiosidade, mas tem uma arbitragem aí devido à eleição que acabou pressionando os preços do açúcar no mercado internacional. Então, pelo que eu vi aqui, não há nenhuma pergunta. Aqui o do Luiz eu já mostrei, o Leandro Salvo no milho B3 está lateralizado há tempo. Se você acredita que a perspectiva de baixa pode ocorrer a partir de agora, não é o contrário. Eu acho que é o contrário agora. Então, vamos ver quantos likes. 82 likes só, pessoal. Poxa vida, vamos ajudar no like aí. 333 pessoas assistindo e poucos likes. Ajuda no like aí, realmente, pessoal. Então, é isso. Voltamos amanhã, então, no Primeira Hora do Agro. Para quem é assinante do Commodities em Foco, vamos lá para a abertura de mercado. E hoje tem estudo também. Para quem é assinante em Foco, hoje nós temos um estudo onde nós vamos falar o Crop Tour que o Vicente fez pelo interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e eu vou trazer os relatos do evento sobre café que eu participei na semana passada no Espírito Santo. Tenho certeza que os dois estudos trarão uma visão aí bacana para soja, milho e café no dia de hoje, 8 horas da noite. Então, bora lá. Onde assina é só entrar no site commoditiesemfoco.com.br. Deixa eu colocar aqui no www.commoditiesemfoco.com.br. Foi ali, isso. Só assinar ali, deixa eu colocar na tela para vocês verem. Então, esse aqui é o site, você vai assinar aqui
Só aí tem o plano mensal e tem o plano semestral que tem um desconto. Então, comodadesinfoco.com.br. Aqui a gente faz estudos ao vivo, tem o aplicativo, tem aulas, são mais de 50 aulas já gravadas, já com conteúdo educacional, desde o básico, dentro de uma trilha de aprendizado, Morning Call exclusivo, ou seja, bem completinho o produto. Então, conversamos amanhã. Tchau.